E agora, Felipe, depois dos últimos acontecimentos da temporada de premiações do Oscar, vitória de Agente Secreto em melhor filme internacional e melhor ator em drama com Wagner Moura, o que vai acontecer no Oscar daqui por diante? Vamos fazer o que eu prometi no nosso último vídeo, uma prévia por Oscar, e eu vou me utilizar aqui do site do termômetro do Oscar, que me chamou para ser um dos especialistas do site, e a gente vai tentar traçar aqui quais serão os possíveis indicados ao Oscar. Importante dizer, pontuando aqui o que está acontecendo, esse é um vídeo gravado no dia 13 de janeiro e, portanto, um dia após a abertura de votações para o Oscar. A abertura de votações para os indicados ao Oscar aconteceu no dia 12 de janeiro, vai até o dia 16 de janeiro e, portanto, abriu um dia após a premiação do Globo de Ouro, o que dá fortes indícios que o Globo de Ouro pode ser uma coisa que vai esquentar isso tudo, e a gente vai levar isso em consideração, apesar de serem votantes completamente diferentes. Mas esse vídeo está sendo gravado no dia 13 de janeiro, e, portanto, trata-se de um retrato do dia 13 de janeiro. Ah, eu vi lá, quando saiu os indicados pro Oscar no final do mês de janeiro, que os indicados foram completamente diferentes do que você está indicando aqui, Felipe. Sim, aqui nós estamos tentando traçar um retrato do hoje, não dos indicados de fato. Talvez eu faça um retrato mais próximo das indicações, e aí vocês podem me julgar de maneira mais assertiva. Mas hoje, esse aqui é o gabarito. Ou pelo menos é o que eu acredito ser o gabarito. Vamos lá! Mas antes da gente continuar, eu queria te fazer um pedido. Vocês sabem o quanto é difícil manter um conteúdo de cinema opinativo e crítico aqui no canal. Não é toda marca que chega até a gente, porque a gente não se exime da necessidade de falar sobre determinados assuntos. Por isso, eu peço encarecidamente que você seja o patrocinador desse canal, contribuindo no nosso Apoia-se. Aqui em cima você está vendo o QR Code para o nosso Apoia-se e você pode contribuir com qualquer quantia que você puder. Importante, vamos utilizar aqui o site do termômetro do Oscar e vamos nas principais categorias, tá? Então vamos começar por filme internacional, que é uma das categorias que eu acho que vocês estão mais esperando. E não só vocês estão mais esperando, como vocês estão muito com nervos à flor da pele. Então nós temos aqui os prováveis 5 indicados e quais que eu vou selecionar. O site do Oscar dá aqui uma porcentagem do que eles acreditam que possa ser, que é uma média do que eles fazem ali da votação, eu acho que dos especialistas, não sei se dos especialistas ou do público geral. E aqui temos a shortlist, né? São os filmes que estão na shortlist possíveis indicados. Ou seja, só dá para ser indicado esses filmes aqui. Um filme do Iraque, Índia, Jordânia, Japão, Taiwan, Suíça, Argentina, Alemanha, Palestina, Tunísia, Espanha, Coreia do Sul, França, Noruega e Brasil. O Globo de Ouro, como eu estava dizendo para vocês, esse ano em específico, eu acho que vai ser um termômetro bem quente para os indicados ao Oscar, não para vencer o Oscar. Existe uma grande diferença aqui, tá, gente? Só que para ganhar o Oscar é preciso estar indicado, né? E por que eu digo isso? Mais uma vez, o Globo de Ouro aconteceu no dia 11 de janeiro e a votação para os indicados ao Oscar acontece do dia 12 ao 16 e, portanto, a abertura um dia após a premiação do Globo de Ouro. Significa que os prêmios entregues no Globo de Ouro, apesar de serem outros votantes completamente diferentes e muito mais restritos, inclusive, o número de votantes do Globo de Ouro é muito menor do que do Oscar, existe não só a visibilidade que o Globo de Ouro entrega, como também toda a campanha que acontece no palco. Então, gente, a gente precisa ter em mente que Oscar, temporada de premiação, ela acontece nos bastidores, com toda a campanha que as distribuidoras fazem para os filmes, mas elas aparecem no palco. No palco é onde se dá visibilidade para o que acontece na política, nos bastidores, no lobby que acontece nos bastidores, nos jantares, nas premiações, etc. E é claro que esse lobby tem como fundamento também esse palco, quando esses artistas conseguem um espaço onde os holofotes, as câmeras apontam exclusivamente para eles. E subir ao palco é fundamental para isso. E o Agente Secreto subiu 2 vezes no palco. Valor Sentimental subiu 1 vez ao palco, vencedor no Oscar de melhor ator coadjuvante. E uma dessas vezes que o Agente Secreto subiu ao palco foi justamente vencendo o Globo de Ouro de melhor filme internacional, desbancando o que era o provável favorito, Valor Sentimental. Vale dizer que são 3 os grandes filmes cotados a vencer melhor filme internacional. O Agente Secreto estava ali no bolo, apesar de Valor Sentimental ser favorito, mas ainda foi apenas um acidente. Vale dizer também
que Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, Agente Secreto e A Única Saída, No Other Choice, são 4 filmes que estão na mão da Neon para fazer a distribuição para a premiação do Oscar. Ou seja, a Neon tá com 4 grandes filmes internacionais tentando colocar esses filmes no maior número possível de categorias para o Oscar. E é claro que isso demanda de estratégia. Ela não vai conseguir fazer tudo o que for possível. E no meio do caminho vai traçando o que vai ser mais conivente a ela, onde ele vai conseguindo encaixar as coisas. Então, por exemplo, e aí vocês vão, a partir disso que eu tô falando, entender algumas das minhas escolhas daqui pra frente. Na categoria de melhor filme internacional, visto que o Agente Secreto tá conseguindo um palco mais interessante, eu diria que Valor Sentimental segue sendo o favorito. Não vamos subir no salto, tá, gente? Não vamos subir no salto agora. Eu acho que Valor Sentimental segue sendo o favorito. Acho que Valor Sentimental, pela campanha da Neon, vai conseguir conquistar mais indicações ao Oscar. E isso dá indícios do favoritismo para Valor Sentimental na categoria de melhor filme internacional. Mas eu acho que esse favoritismo de Valor Sentimental diminui de tamanho. E assim, estamos fazendo aqui uma prévia do que serão os indicados. Apesar de eu estar traçando aqui qual é o favorito também, é uma prévia do que serão os indicados. E eu acho que Agente Secreto assumiu o posto desse filme que tá correndo por fora e que vai tentar beliscar essa vitória de Valor Sentimental. Seguido de Foi Apenas um Acidente, que é um filme forte, é um filme que tem uma mensagem forte, um conteúdo forte, que o Oscar gosta, assim, não é sobre forma, não é sobre isso. O Oscar é política e as campanhas pro Oscar usam muito do conteúdo do filme para convencer os seus votantes. E Foi Apenas um Acidente é um filme que trata especificamente do que seria um governo autoritário iraniano, de um diretor que foge para a França para não ser preso no Irã, e esse é um assunto que muito interessa os Estados Unidos, né? Enfim, política interna americana. O Oscar é uma ferramenta ideológica dos Estados Unidos. Nesse sentido, eu acho que Foi Apenas um Acidente tem muita força para estar entre os indicados e é um dos fortes candidatos no geral. E o No Other Choice, que vem na esteira de Parasita, de alguma maneira. É um filme que se assimila muito com Parasita em alguns momentos. Eu pretendo fazer uma crítica do filme aqui, eu não sei quando que eu vou conseguir fazer com vocês, mas é um filme que se assimila muito com Parasita em algum lugar, apesar de ter suas diferenças também, enfim. Do Park Chan-wook, que é um outro diretor com bastante visibilidade internacional nos principais festivais internacionais, esteve nos principais festivais internacionais e, portanto, tem uma campanha até o Oscar bastante interessante. Também é da Neon, eu acho que é o 4º indicado. O 5º indicado que fica numa grande dúvida, que é entre o Sihat e A Voz de Hind Rajab, que é o filme tunisiano. Esses 2 filmes aqui são os 2 prováveis indicados para essa 5ª escolha de filme internacional. Eu diria que o mais favorito é o Sihat. Eu não assisti ainda. Eu vejo que alguns colegas da crítica não gostam do filme, mas nessa campanha pro Oscar, eu acho que é o mais provável. Eu já assisti 4 desses 5 filmes, esses 4 aqui, né? O Valor Sentimental, Agente Secreto, Foi Apenas um Acidente e A Única Saída. Isso aqui não é minha ordem de preferência, necessariamente, mas o que eu acho que serão os indicados, tá? Depois eu posso fazer um vídeo sobre quais são os meus favoritos nas principais categorias do Oscar. Mas vamos deixar essa para uma próxima. Próxima categoria. Roteiro adaptado. E bom, assim, vocês sabem que esse Oscar é o Oscar de Uma Batalha Após a Outra. Tem crítica ao filme aqui no canal. Não é um filme que eu gostei, mas vocês sabem que o Oscar tem dessas coisas. Chegou o momento do Paul Thomas Anderson. E o Paul Thomas Anderson vai rapar a porra toda, a despeito de algumas categorias, que o filme inclusive vem perdendo força com o tempo, mas muito poucas categorias. E eu diria que melhor roteiro adaptado, de fato, Uma Batalha Após a Outra segue sendo favorito, com Hamnet correndo por fora, com a possibilidade até de desbancar e surgir como surpresa. Mas eu diria que aqui Uma Batalha Após a Outra e Hamnet têm quase que vagas garantidas para entrar pro Oscar, sendo favoritos nessas categorias. E eu diria que Frankenstein entra em terceiro nessa categoria aqui. O Frankenstein, ele, no final do ano passado, ali em novembro, dezembro, foi crescendo no Oscar, crescendo nas temporadas de premiação, inclusive dando lugar pro Jacob A. Lord, que é uma coisa que a gente vai falar daqui pra frente, que não era um favorito a estar indicado, mas tornou-se nessa temporada.
Então eu acho que Frankenstein, de alguma maneira, vem crescendo na... Parou de crescer, mas chegou num platô ali que eu acho que vai conseguir conquistar essa vaga. E esses dois últimos lugares aqui são um tanto complexos, porque veja só, Wicked Parte 2, por exemplo, é um filme que eu acho que perdeu muita força, mas tanta força que eu acho que não vai conseguir grandes indicações. Para além de figurino, som, algumas categorias técnicas. Eu acho que vai perder espaço, inclusive nas categorias de atuação, a Ariana Grande, a Cynthia Erivo. Eu acho que a Ariana Grande até tem uma chance um pouco maior que a Cynthia Erivo de estar indicada, sobrando, de alguma maneira, as duas vagas aqui para esses outros 3 filmes, Bugônia, No Other Choice e Sonhos de Trem. Eu acredito que o Bugônia vai conseguir essa vaga com o Yorgos Lanthimos e tendo a acreditar que o Oscar não vai, aqui nessa categoria, abrir espaço pro filme internacional. Isso aqui não é uma certeza, tá? O No Other Choice pode ser que conquiste essa vaga, mas eu acredito que vai dar isso aqui, no final das contas. Então, nós chegamos em roteiro original. E aqui o negócio pega, tá? Por que o negócio pega aqui? Porque aqui tá um pouco naquilo que eu tava falando anteriormente com vocês. O Globo de Ouro tornou-se um importante palco pro que seriam os indicados pro Oscar. Palco não significa vencedor. Significa que aqueles filmes que conseguiram palco no Globo de Ouro conseguem uma visibilidade para estar, inclusive, em categorias que não esteve indicado no Globo de Ouro. O que abre margem para o nosso agente secreto. Então eu diria para vocês que Pecadores e Valor Sentimental são filmes que eu acredito estarem mais fortes na categoria. Eu diria que Mark Supreme vai entrar aqui na categoria, eu acho que é o terceiro favorito a estar aqui. E eu diria que o Agente Secreto vai conseguir beliscar essa categoria de melhor roteiro original. E aí foi apenas um acidente, como o segundo filme, o terceiro filme na categoria, na verdade, da Neon em melhor roteiro original. Ou seja, nós teríamos na categoria 3 filmes em língua estrangeira, o que seria língua estrangeira para os Estados Unidos, evidentemente. Eu acho que o favorito fica entre Valor Sentimental e Pecadores, pelo menos por enquanto, mas os indicados eu acho que fica mais ou menos assim, e eu acho que Agente Secreto vai conseguir beliscar essa categoria. Em outras palavras, o que estamos dizendo aqui é que, até então, pelo menos 2 indicações para o Agente Secreto. E aqui nós temos elenco. Elenco, batalha após a outra vai provavelmente estar indicado, Pecadores vai estar indicado provavelmente também, e aqui eu acho que vai ser a batalha após a outra não, mas a batalha entre esses 2 filmes em elenco vai ser entre uma batalha após a outra e Pecadores, pelo menos é o meu ver. E aí, Mark Supreme e Valor Sentimental vão ser indicados também, pelo menos ao que tudo indica, sendo Valor Sentimental ou Mark Supreme estando nessa terceira colocação, enfim. Eu acho que são os possíveis indicados aqui. Até porque, no caso de Mark Supreme, nós temos um dos prováveis vencedores ao Oscar de melhor atuação, o Timothée Chalamet. E nos dois, em todas as categorias, na verdade, há prováveis indicativos de atores, atrizes principais sendo indicados e cotados à categoria de melhores coadjuvantes, o que já dá indícios para elenco no final das contas. E aí essa quinta categoria tá aberta. Essa quinta categoria tá aberta. É a parada que a gente tava falando antes. É a gente entender como o Globo de Ouro vai se comportar em dar a visibilidade pros filmes, pros possíveis indicados ao Oscar. E aí a grande questão é essa, porque essa quinta categoria aqui vai ficar entre Agente Secreto e Hamnet. E Hamnet também teve um palco muito interessante. Entretanto, o Agente Secreto venceu o Globo de Ouro de melhor atuação em drama. E tem no Wagner Moura um candidato favorito, ou 2 candidatos favoritos a vencer melhor atuação, o que dá indícios para elenco, visto que o elenco de Agente Secreto também está muito forte. Dito isso, aqui é muito difícil. Eu vou dizer para vocês que aqui é mais uma chance para Agente Secreto, a terceira indicação. Mas para não ser clubista, eu vou dizer aqui, nesse lugar, que Hamnet vai vencer essa categoria. Agora, é uma possibilidade. É a possibilidade que a gente abrace mais uma indicação, e que a Neon, a partir disso, a partir do Globo de Ouro, comece a compreender que precisa dar mais atenção ao Agente Secreto. Em Melhor Atriz Coadjuvante, é uma campanha que está super aberta, tá? É uma categoria que tá super aberta. E eu diria pra vocês que, por exemplo, a Ariana Grande, antes de Wicked ir aos cinemas e ter toda a repercussão em torno do filme,
era uma das favoritas, inclusive, a ser vencedora até, em alguma medida, até por conta do Wicked 1, que foi uma das favoritas também, a Ariana Grande. E o Oscar tem por característica premiar as sequências, não os primeiros filmes. A grande parada é que eu acho que a própria campanha de Wicked entendia que o segundo filme não seria a mesma coisa que o primeiro. Até porque quem é fã de Wicked sabe que o segundo ato da peça não é exatamente tão bom quanto o primeiro ato da peça. É claro que filme é diferente de peça, é claro que filme é diferente de teatro. Entretanto, o material que o diretor tinha em mãos aqui, sobretudo se deseja fazer algo mais fidedigno à peça, que é o que Hollywood gosta de fazer, complica um pouco. E, sobretudo, ainda, tem uma dificuldade ainda maior pro cinema nesse caso, porque no caso do teatro, existe um intermission, mas a peça é a mesma. Ou seja, você assiste o primeiro ato, tem um intermission e você volta pra mesma peça. Ou seja, aquilo tudo faz parte de um mesmo universo, de uma mesma estrutura, de um mesmo arco narrativo. No caso do cinema, quando você divide o primeiro ato do segundo ato em 2 filmes, cada filme precisa funcionar por si. E aí, quando o segundo ato ele é muito mais frágil do que o primeiro, isso fica muito evidente pro filme. E aí o Wicked 2 perde muita força, mesmo sendo uma sequência, e o Oscar tender a premiar sequências. E aí a Ariana Grande perdeu bastante força. Eu acho que existe uma possibilidade dela ser indicada sim, mas eu acho que ela perdeu bastante força nessa trajetória. Agora, a Amy Madigan estava entre as cotadas de ser uma vencedora por A Hora do Mal. E aí seria um grande feito, digamos assim, de um filme de horror sendo premiado ao Oscar, principalmente numa categoria de melhor atuação. Visto que, geralmente, as atuações em filmes de gênero, sobretudo de filmes de terror, são mais exageradas, são mais caricatas, propositalmente caricatas, para atender aos interesses de uma encenação específica do gênero. O que é fundamental. A atuação, boa atuação não é a atuação naturalista, realista ou qualquer coisa desse tipo. É a atuação verossímil e, portanto, aquela que se enquadra dentro de uma estrutura de encenação a qual o filme pede para essa atuação. E a Amy Madigan, de alguma maneira, entrega o que o filme pede para ela. Não acho que seja, lá, aquelas coisas todas, mas eu acho que ela entrega o que foi pedido. Porém, eu não sei, porque aqui o termômetro do Oscar coloca a Inga lá embaixo, inclusive atrás da Elle Fanning. Eu não sei se é muito assim não, tá? Porque eu diria que assim, a Teyana Taylor ganhou força depois de ter vencido o Globo de Ouro. E eu acho que hoje é uma das possíveis vencedoras. E a Amy Madigan correndo por fora. Eu acho que essas duas estão muito certas entre as indicadas, mas correndo por fora. Mas eu diria que a Inga tá em terceiro. E eu diria ainda que a Elle Fanning em quarto e a Ariana Grande em quinto. Falou Sentimental vai abocanhar 2 indicações aqui. E então nós chegamos na categoria de melhor ator coadjuvante. O Stellan Skarsgård ganhou o Globo de Ouro e vinha sendo favorito. Eu acho que não vai fugir muito disso, apesar do Sean Penn e do Benicio Del Toro estarem dividindo as atenções por batalha após a outra. Eu diria que o Sean Penn estaria ali em segundo, por uma batalha após a outra, com Paul Mescal e Benicio Del Toro abocanhando esse terceiro e quarto lugar. Agora, esse quinto lugar, eu acho que não vai fugir do Jacob Elordi. Na verdade, eu acho que o Jacob Elordi ainda fica um pouco à frente do Benicio Del Toro, tá? Por conta daquilo que eu falei anteriormente com vocês. Frankenstein cresceu muito no mês de dezembro, novembro, dezembro, e fez com que essas categorias pudessem estar entre as prováveis indicadas. Eu acho que já chegou o limite do Frankenstein, eu acho que não vai crescer mais do que cresceu, mas eu acho que vai conseguir abocanhar essas categorias aí, e eu acho que vai ficar mais ou menos isso aqui entre os indicados, e o Stellan Skarsgård, pra mim, hoje, 13 de janeiro, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é o provável vencedor. Melhor atriz. E aqui que tá um pouco do que eu conversei com vocês antes na categoria de melhor elenco, né? Porque o provável quinto indicado eu acho que ficaria ali entre Hamnet e o Agente Secreto. E eu dei preferência a Hamnet porque aqui na categoria de melhor atriz, a Jessie Buckley é uma das favoritas para vencer na categoria, com a Renate Reinsve sendo essa segunda indicada. Eu ainda não vi Hamnet para confirmar isso, mas eu digo mais pela campanha. Eu gosto muito da atriz de Valor Sentimental. É o meu filme favorito, inclusive, entre os filmes internacionais, no que tange ao gostar mais, não ao que eu vou torcer.
Apesar de O Agente Secreto ser o meu segundo favorito, porque eu gosto muito do filme verdadeiramente, mas é porque Valor Sentimental me tocou de um jeito especial mesmo. Mas meu favorito segue sendo O Agente Secreto. A torcida é pelo filme. Mas a Renate tá muito boa. Então, assim, eu acho que aqui essas duas não vai fugir muito de estarem entre as indicadas. Eu acho que a Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria, e a Emma Stone pegam esse terceiro e quarto lugar. E o quinto lugar é essa parada que eu falei pra vocês. Assim, a Cynthia Erivo perdeu muita força nessa campanha de Wicked 2, infelizmente. E eu digo infelizmente porque, assim, se tem uma coisa que consegue se sobressair nessa segunda parte Wicked é a Cynthia Erivo e a Ariana Grande. E especialmente a Cynthia Erivo. Apesar do filme tentar sabotar, principalmente a Cynthia Erivo, isso acontece. Por quê? Tenta sabotar. Porque principalmente nas cenas da Cynthia Erivo que a gente não consegue ver a atriz. É muito escuro, tudo muito escuro. Os cenários são apagados. Cenários que são maravilhosos de Wicked são completamente apagados por uma fotografia que deseja a todo custo colocar ela como essa figura que foi pro lado obscuro por forças outras. Enfim, tem uma crítica minha sobre Wicked parte 2 aqui no canal. Então, mesmo o filme tentando sabotar ela o tempo inteiro, ela consegue sobressair. Mas ainda assim, a Amanda Seyfried, eu acho que vai conseguir essa última vaga com o Testamento de Anne Lee. E é aqui que o bicho pega, tá? Olha só. As prévias, elas já estão dando indícios de quais serão os indicados, tá? Qual vai ser o vencedor, as coisas estão muito apertadas ainda. Mas entre os indicados, as coisas estão começando a se clarear. E eu vou dizer assim, o Globo de Ouro, mais uma vez, foi parâmetro importante. E eu digo por quê. O Timothée Chalamet estava concorrendo com o Leonardo DiCaprio na categoria de melhor ator em comédia musical. E venceu. E vem indicando ser o favorito na categoria. Então eu coloco o Timothée Chalamet em primeiro. Porém, eu não diria que o nosso querido Wagner Moura está tão atrás assim. E eu preciso pausar aqui para dizer para vocês, muito importante, torcedores, calma. Nós ainda não somos favoritos. Wagner Moura não é favorito. Não cometam o mesmo erro do ano passado de acreditar que Fernanda Torres era a favorita a vencer o Oscar, quando tinha Demi Moore e a Mickey Madison ali ainda como favoritas. A Fernanda Torres não era favorita, estava correndo por fora, era uma das favoritas, mas não era favorita. Agora, esse ano, o Wagner Moura continua não sendo o favorito, mas eu sinto que é mais próximo o Wagner Moura vencer do que a Fernanda Torres ter vencido ano passado. Isso pra mim é muito verdadeiro. E tem alguns fatores. Apesar do Timothée Chalamet ser um ator que a indústria tá querendo construir, esse mito de um ator, de um grande ator que vai ser indicado muitas vezes e vai ter grandes Oscars daqui pra frente, ele ainda é jovem, tá? E o Oscar, ele costuma premiar atrizes jovens. Inclusive, esse é um problema etarista da indústria hollywoodiana, que aconteceu ano passado também. Apesar de eu achar que a Mickey Madison tava melhor que a Demi Moore, a gente sabe que o Oscar não é sobre quem é melhor. A gente sabe disso. E para atores, tende-se a premiar atores mais velhos em detrimento dos mais jovens. Então, assim, teoricamente, tem muito tempo pro Timothée Chalamet ser indicado mais vezes. Mas ainda assim é favorito. E o Wagner Moura tá crescendo na campanha. Não só tá crescendo na campanha, como a Neon tá entendendo esse crescimento do filme. Tá entendendo que o Agente Secreto tá crescendo mais do que os seus outros filmes. Valor Sentimental, Foi Apenas um Acidente, No Other Choice. O que indica que pode ser que a Neon dê mais atenção ao Agente Secreto a partir de agora. A questão é a seguinte, para estar entre os indicados, já tá um pouco tarde, né? Porque é isso, os votos começaram dia 12 e vão até dia 16. Wagner Moura provavelmente vai estar entre os indicados. Conquistou esse espaço, eu acho que a Neon já entendeu que é focar as atenções em Agente Secreto daqui por diante. Eu acho que o Wagner Moura está em segundo lugar e o Leonardo DiCaprio, evidentemente, em terceiro. E eu acho que é isso aqui. O Wagner Moura conquistou esse espaço do Leonardo DiCaprio. O Wagner Moura era terceiro lugar e conquistou esse lugar do Leonardo DiCaprio, podendo pegar isso aqui, ó. E aí seria histórico. Mas aqui eu acho que ainda tá assim. E seria a nossa terceira indicação. Eu acho que ainda assim, eu não vou pegar aqui hoje pra fazer com vocês, mas eu acho que ainda tem figurino, que não é favorito a ser indicado, mas existe essa possibilidade também. Além do de elenco, que eu falei pra vocês que existe a possibilidade também, tá? E aqui, o quarto e quinto lugar, que eu acho que é Michael B. Jordan e Ethan Hawke, de fato, por Blue Moon. O Dwayne Johnson pode ser que conquiste esse quinto lugar e pegue o lugar do Ethan Hawke, tá?
mas eu não acredito. Pelo menos a princípio eu acho que ainda fica com Ethan Hawke. Aqui é o negócio, tá? Aqui é um negócio que eu vou me arriscar. Que é o seguinte, Paul Thomas Anderson é o Oscar dele, o Oscar vai querer dar o prêmio pro Paul Thomas Anderson, chegou a vez dele, o Oscar tem dessas coisas do chegou a vez, e vai dar a porra toda pra batalha após a outra. Ryan Coogler e Chloe Zhao estão lá. Assim como Joaquim Trier, eu acho que não vai ter como escapar, uma vez que Valor Sentimental vai estar indicado em muitas categorias, e um grande filme, assim, em tantas categorias, tem que ser bem dirigido. Agora, essa quinta categoria ficaria entre esses 3 indicados aqui. Guillermo del Toro, com Frankenstein, que cresceu muito em dezembro, como eu tava falando pra vocês, mas que chegou a um platô, enquanto o Jafar Panahi e Kleber Mendonça Filho não chegaram nesse platô. Eu diria que o Jafar Panahi chegou num platô maior, não chegou num platô. E o Kleber Mendonça tá em crescimento. E aqui que tá a grande questão, tá? Porque essa quinta vaga aqui, pra mim, tá entre Jafar Panahi e Kleber Mendonça Filho. Só que a grande questão é que são 2 filmes da Neon. E ao que indica, no Globo de Ouro, a Neon fez força pra dividir as atenções nas categorias, destinando as atenções pra melhor ator pro Agente Secreto, com Wagner Moura, e destinando a atenção pra melhor direção pro Jafar Panahi, com Foi Apenas um Acidente. No Globo de Ouro foi assim. Só que o Foi Apenas um Acidente não teve palco. O Agente Secreto teve palco. Não só teve palco, como o queridíssimo Wagner Moura fez questão, em sua fala, de exaltar Kleber Mendonça Filho. Usou o palco para isso. E Kleber Mendonça Filho subiu ao palco também para receber o prêmio de melhor filme internacional. Ou seja, teve visibilidade em dobro. Aqui é um risco, tá? Porque o Jafar Panahi até então estava entre os favoritos. Mas, visto o Globo de Ouro, tem muitas coisas em mão pra votar dessa maneira. Eu diria que Kleber Mendonça Filho vai pegar essa vaga e será a nossa 4ª indicação. E agora, hein? Melhor filme, como é que fica? Vai ser a 5ª indicação de Agente Secreto? Eu acho que não tem como escapar, né, gente? Eu não vou conseguir fazer esse suspense. Eu acho que não tem como escapar. O Agente Secreto provavelmente estará indicado também a melhor filme e será a nossa 5ª indicação nesse Oscar, historicamente conseguindo pegar 5 indicações. Eu acho que é muito provável que ao menos 3 indicações a gente tenha. Ao menos 3 indicações. Ao menos 2. Mas 3 eu acho que é muito provável da gente conseguir, que é melhor filme, melhor ator e melhor filme internacional. Assim como foi Ainda Estou Aqui, trocando ator por atriz, evidentemente. Mas eu acho que existem categorias que a gente pode beliscar nesse Oscar de 2026. E aí o favorito é Uma Batalha Após a Outra. E é claro que todo ano tem aquele filme que corre por fora pra tentar tirar esse primeiro lugar. Eu acho que hoje é muito difícil. Uma Batalha Após a Outra tá muito consolidado nessa disputa. Mas eu diria que... E aqui tem uma grande dúvida, né? Porque eu diria pra vocês que os 2 filmes que até então estavam disputando com Uma Batalha Após a Outra era Valor Sentimental e Hamlet, tá? Com Pecadores correndo por fora. Porém, a grande questão é que o Agente Secreto venceu o filme internacional no Globo de Ouro, né? Tudo bem, é outros votantes. Mas como é que o Agente Secreto poderia vencer o Globo de Ouro e não ser favorito à frente de Valor Sentimental? Mas é Oscar, é outra coisa. Dito isso, eu diria que o segundo filme aqui tem no crescimento de Hamlet algo importante depois do Globo de Ouro e depois das temporadas de premiação. Somado a isso, eu acho que tem um valor sentimental em Pecadores, deixando o Valor Sentimental o filme em 4º nessa disputa. Marte Supreme em 5º e o nosso Agente Secreto em 6º. É isso mesmo. Eu acho que o nosso Agente Secreto tá tão consolidado na categoria que eu colocaria em 6º. Somado a isso, o Frankenstein, que cresceu, Foi Apenas um Acidente, que cresceu nas últimas semanas também, e os outros 2, que complicam um pouco, tá? Porque eu não vejo tanta força assim pra Bugônia na temporada, assim como eu não sinto força pra Wicked 2 estar indicado entre os 10 filmes. Nesse sentido, eu acho que Sonhos de Trem entra, e essa última vaga ficaria... Avatar eu acho que também não vai conseguir essa vaga, mas ficaria entre Bugônia, Avatar e No Other Choice. Mas eu acho que vai acabar sendo Bugônia no final das contas. Mas eu não ficaria surpreso se essa última vaga fosse preenchida pelo 4º filme da Neon, e a Neon faria uma campanha histórica para uma distribuidora que pega 4 filmes internacionais para distribuir e consegue botar os 4 na categoria de melhor filme, mas eu acho improvável. E por ser improvável ter 4 filmes, já que já estamos colocando 3 entre os filmes entre os melhor filme, eu diria que Wicked sairia
e ficaria entre Bugônia e Avatar. Mas como Avatar teve muito problema dentro da indústria com relação a roteiro e etc., apesar de ser um espetáculo visual maravilhoso, eu falei sobre o filme aqui no canal, inclusive, tem uma crítica sobre o filme aqui no canal, eu acho que vai ser desbancado por Bugônia, que também tem crítica aqui no canal. E assim, hoje, eu acho que seriam esses os indicados. Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores, Valor Sentimental, Marte Supreme, O Agente Secreto, Frankenstein, Foi Apenas um Acidente, Sonhos de Trem e Bugônia. Esse é o gabarito. Cenas para os próximos capítulos, mais perto da confirmação, da votação de fato, que vai acontecer lá pro dia 20 e pouco de janeiro, eu tento fazer uma nova prévia aqui com vocês e a gente vê o que se a gente acerta as coisas. Tá bom? Então tá bom. Curtiram o vídeo?